Os caminhoneiros e os policiais rodoviários já sabem disso faz muito tempo. Você está descobrindo isso agora, que a neurociência está explicando. Mas há anos que os caminhoneiros... Pergunta para um caminhoneiro. Os caminhoneiros já faziam isso, por sabedoria popular. Que quando um paciente com infarto do miocárdio chega à nossa unidade coronária com uma frequência cardíaca fixa, nós sabemos que ele vai morrer durante a hospitalização. Você saber se uma pessoa vai morrer ou não numa hospitalização devido a um problema cardíaco é se ele tem ou não variabilidade da frequência cardíaca. Me explica isso. Vou explicar. Seu coração está 65, 66, 67, 68, 69, 68, 67, 66, 65. Ele está coerente. Ele subiu subindo, ele desceu descendo. Seu coração está 65, 69, 64, 68, 61. Ele está caótico. Você tem colocado as dicas do Dr. Lair em prática? Então, conte pra gente as melhorias que o Dr. Lair tem feito em sua vida. Através do senhor eu conheci a vitamina D, a triptofano, muitas vitaminas boas. Através do senhor eu tive o conhecimento. O Dr. Lair Ribeiro, o senhor é o melhor que está tendo. Grave em vídeo e mande pelo WhatsApp. Vamos lá, todo mundo vendo. Todo mundo vendo. Tô no melhor que está tendo. Então presta atenção que você tem muita novidade aqui. Você lembra do lusco-fusco das 6 horas da tarde? Na boca da noite, quando começa a escurecer e você fica confuso e não sabe se acende ou não os faróis? Você passa por isso todo dia. Qual é a hora de acender o farol? Não é assim? Você está no lusco-fusco da tarde. Naquela hora você está desligando o seu sistema fotópico da visão de dia e ligando o seu sistema escotópico da visão noturna. Quando a noite chega, aí a visão melhora porque você passou a usar apenas um sistema. Você estava durante o dia usando o seu sistema fotópico e à noite você vai usar o seu sistema escotópico. Durante o dia você estava usando a sua visão diurna e à noite você vai passar a usar a sua visão noturna. Todos nós passamos por isso todos os dias. Quando você coloca os óculos escuros para dirigir, você suprime o sistema parvo-celular responsável pela aquisição de imagens de detalhes em alto contraste e estacionárias, menos importante, por exemplo, num dia de chuva. Estimula o sistema magnocelular responsável pelas imagens em movimento com baixa iluminação e baixo contraste. O sistema parvo-celular é o sistema fotópico. O sistema magnocelular é o sistema escotópico. Vamos ver onde é que nós vamos chegar com isso? Você cria também uma melhor adaptação ao escuro, aumentando a sensibilidade dos seus olhos. As formas em movimento, que é o que se interessa nessa hora, ficam melhor definidas. Conclusão, a neurociência nos ensina que num dia de chuva forte, e principalmente ao entardecer, se você colocar seus óculos escuros de sol, a sua percepção de movimento irá melhorar na estrada. Engraçado, está anoitecendo. Você acredita que eu estou dirigindo num dia de chuva, eu coloco os óculos escuros, melhora a direção? A neurociência está te explicando como é que ocorre. Tá bom? Os caminhoneiros e os policiais rodoviários já sabem disso faz muito tempo. Você está descobrindo isso agora, que a neurociência está explicando. Mas há anos que os caminhoneiros... Pergunta para um caminhoneiro. 6 horas da tarde eu coloco meus óculos escuros, principalmente num dia de chuva, fica mais fácil para eu dirigir. Pergunta para um policial por que ele usa aquele óculos daquele jeito. Porque facilita em detectar movimento. Tudo bem? A psiconeuroendócrino-imunologia nos ensina que podemos detectar o nível de estresse, criar situações para amenizá-lo e recuperar nosso estado ótimo de saúde. Grandes coisas. Os orientais já sabem fazer isso há muito tempo. Nós só vamos colocar ciência no que eles já sabem. Porque eles já vêm fazendo isso há anos. A medicina ayurvédica já vem fazendo isso há anos. A medicina chinesa já vem fazendo isso há anos. E nós agora vamos entrar com a neurociência, com a sofisticação, para mostrar o que tem que ser feito. Você agora entendeu neurocientificamente por que você tem que usar óculos escuros no dia de chuva, no entardecer, para você ter menos acidente. Mas os caminhoneiros já faziam isso, por sabedoria popular. Os obstetras foram os primeiros que descobriram
que quando um feto está com a frequência cardíaca fixa, tem que haver o parto imediatamente, ou a cesárea, porque ele está em sofrimento fetal. Se nada for feito, ele morre. Está lembrado da sua área, né? Muito bem. Nós, cardiologistas, descobrimos que quando um paciente com infarto do miocárdio chega à nossa unidade coronária com uma frequência cardíaca fixa, nós sabemos que ele vai morrer durante a hospitalização. É o índice mais importante hoje para você saber se uma pessoa vai morrer ou não numa hospitalização devido a um problema cardíaco, é se ele tem ou não variabilidade da frequência cardíaca. A frequência cardíaca fixa significa uma mensagem de morte. Nós determinamos se uma pessoa é mais jovem que a outra pela sua variabilidade de frequência cardíaca. À medida que você envelhece, você perde 10 a 15% da variabilidade da sua frequência cardíaca por década. Quanto menos variabilidade você tem, mais velho você é. Quanto mais variabilidade cardíaca você tem, mais jovem você é. Essa variabilidade cardíaca pode acontecer coerentemente ou caoticamente. Eu peço desculpa que eu não posso entrar nisso aqui e me aprofundar, porque senão o dia não vai dar para a gente falar o que tem que falar. Mas eu quero que você acredite em mim. Quando eu tenho uma coerência cardíaca na minha variabilidade, o meu cérebro cardíaco harmoniza o meu sistema límbico. Quando eu tiver uma harmonia emocional, a minha harmonia emocional harmoniza o meu coração. Então eu posso trabalhar nas emoções também de baixo para cima. E essa é a novidade que eu quero apresentar para vocês, para lidar com o estresse. É como que eu posso mexer no meu sistema límbico, mexendo na variabilidade da frequência cardíaca. Isso é novidade. Isso é muita novidade. Então deixa eu explicar para você como é que isso funciona. Quando você faz um eletrocardiograma e quando você faz um eletroencefalograma, quando você faz um eletroencefalograma, você tem que colocar o eletrodo no crânio. Quando você faz um eletrocardiograma, você pode colocar na pontinha do dedão lá embaixo que registra. A atividade elétrica cardíaca é em milivolts. A atividade elétrica cerebral é em microvolts. Ou seja, a energia eletromagnética cardíaca é 100 vezes maior que a energia eletromagnética cerebral. Como o coração tem uma energia eletromagnética 100 vezes maior que o cérebro, cada vez que o coração pulsa, todas as células do corpo têm a repercussão dessa pulsação. E se ela ocorre de uma forma coerente, todas as células do corpo se harmonizam. Se ela ocorre de uma forma caótica, todas as células do corpo ficam em estado caótico. Então, se eu quero controlar o meu estresse, a principal fonte que eu tenho que aprender a trabalhar é com a coerência cardíaca, porque a força já está disponível. Aqui eu tenho um quadro de caos em cima e aqui eu tenho um caso de coerência embaixo. Não é só a variabilidade da frequência cardíaca, é a variabilidade de uma forma coerente. Me explica isso. Vou explicar. Seu coração está 65, 66, 67, 68, 69, 68, 67, 66, 65. Ele está coerente. Ele subiu subindo, ele desceu descendo. Seu coração está 65, 69, 64, 68, 61. Ele está caótico. Você entendeu a diferença? A coerência, quando ele está subindo, ele está subindo. Quando ele está descendo, ele está descendo. O caótico, ele faz assim. Então, não é só a variabilidade cardíaca. É a variabilidade cardíaca com a sua coerência. Muito bem. Isso gera numa forma toroidal. Você sabe que quando a natureza quer armazenar muita coisa num pequeno volume, ela usa o toroide. O que é toroide? O seu pneu do seu carro é toroide. Você carrega muito ar num pouco espaço. Então, tudo que é importante de ser armazenado, a natureza usa o toroide.
O seu computador usa o sistema toroidal para armazenar informação. Então o coração tem uma onda, um sistema toroidal de armazenar energia eletromagnética, que chega a 3 metros. Então eu estou sentado aqui, o Casadinho está sentado ali, o meu coração está interferindo no coração dele, o coração dele está interferindo no meu. Porque eu vou 3 metros, ele vai 3 metros. Nós estamos a menos de 6 metros, um encontra no outro. Como a minha atividade magnética cardíaca é 100 vezes a atividade cerebral dele, e como a atividade cardíaca dele é 100 vezes a minha atividade cerebral, quando eu apertar a mão dele, o meu coração interfere no cérebro dele, o coração dele interfere no meu cérebro. Fique você sabendo que todas as vezes que você apertar a mão de alguém, um sai beneficiado, um sai prejudicado. Por isso que o hindu, ó, o que é que ele faz? Namastê. Não aperta a mão de ninguém. Eu não sei se o coração desse cara está coerente ou caótico. Fica na porta e aperta a mão de 300 pessoas numa sala para você ver. Na hora que você começar a apresentação, você não tem mais energia, acabou. Foi tudo embora. Porque vai entrar o cara que está coerente, vai entrar o cara que está caótico, vai te estragar todo. Todas as vezes que houver um aperto de mão, um sai beneficiado, um sai prejudicado. Deu para você entender isso até agora? Muito bem. Não interessa a sintonia. Não tem nada a ver com sintonia. Eu posso até, como seu amigo, te ajudar. Você está nervoso, chateado, eu vou lá perto da sua mão, te dou um presente. Meu coração está coerente, eu vou lá e te dou um presente. Agora, não interessa eu estar sintonizado com você. Se você está caótico, você está caótico. Se eu tivesse coerente, eu estou coerente, ou vice-versa. O que eu posso fazer é o seguinte, ó, o Casadinho está nervoso da viagem, se eu apertar a mão dele. Aí, como eu estou coerente, acabei de meditar, eu passo a minha coerência para você. Quero que você saiba, eu vou falar pela última vez. Todas as vezes que você vê duas pessoas apertando a mão, uma se beneficia, a outra se prejudica. Muito bem. Existem coisas que fazem coerência. Se você começar a olhar esse desenho aqui e começa a fazer o movimento de olhos assim, ó. Vai acompanhando isso aqui, vai. Acompanha, vai acompanhando. Vai acompanhando esse movimento aí. Você começa a ficar coerente. Você começa a harmonizar seu coração. Tem várias figuras. Arte. Olha que coisa interessante aquela pintura. Está harmonizando o coração, gente. Olha, parece até que vou ter um orgasmo, de tão bonito que aquilo é. Você está harmonizando seu coração, você está diminuindo seu estresse. Você olha a natureza, você olha o horizonte, você olha o pôr do sol. Isso tudo está harmonizando a sua coerência cardíaca. Está diminuindo o seu estresse. Bom, eu vou lá para o meu sítio, eu olho uma árvore. Claro que você olha uma árvore. A árvore é uma mandala natural que equilibra o seu coração. Te faz bem, sim. Muito bem se olhar a árvore. Deu para entender? Como é que você começa a diminuir o estresse? Está entendendo a neurocardiologia, como é que vai? Aqui eu tenho, ó, o registro da variabilidade cardíaca numa frustração. Aqui eu tenho um registro numa apreciação, numa gratidão. Totalmente diferente. Quando eu estou frustrado e meu coração está caótico, quando eu estou apreciativo, o meu coração está harmônico. E como o meu coração tem uma atividade 100 vezes maior do que o meu cérebro, eletromagneticamente falando, cada vez que o meu coração bate, todas as células do meu corpo respondem. Se eu tiver um coração caótico, todas as células do meu corpo são caóticas. Se eu tenho estresse, eu vou liberar cortisol. Se eu tenho um coração coerente, todas as células do meu corpo ficam coerentes. Eu não vou liberar tanto cortisol. Estou começando a entender a história? Muito bem. E eu tenho a neocórtex. Então você tem o reptiliano, o mamífero e o chamado neomamífero, que é o cérebro triuno. Você tem dentro da sua cabeça 3 cérebros. O cérebro que você herdou dos répteis, que não tinha emoção. Ah, eu tenho uma cobra como animal de estimação. Quando eu chego, ela faz assim com o rabinho. Ela faz assim com o rabinho, porque é assim que ela faz com o rabinho. A sua cobra não fica com saudade de você quando você está viajando. O seu cachorro fica. A sua cobra não. Porque a sua cobra tem um cérebro reptiliano. Não tem emoção no cérebro reptiliano. Nada.
Agora, o seu cachorro tem emoção. E você tem a neocórtex. Então, eu tenho aqui os 3 cérebros. Ó, o cérebro reptiliano, basal, o sistema límbico, o mamífero, e o córtex, o neomamífero. É assim, olha aí. Está vendo aí? Ó? Muitas vezes, esse cérebro toma conta dos outros. Eu contei ontem que o cara está dirigindo, de repente o cara dá uma fechada nele, ele sai do carro e pá, do outro. O que ele teve? Um sequestro amigdaliano. A amígdala dele, que é o centro das emoções, no sistema límbico, juntou, tomou conta do neocórtex dele, tomou conta do reptiliano e depois, pô, que besteira que eu fiz, pô. Tem gente, às vezes, que casa no sequestro amigdaliano. Pô, por que eu fui fazer isso, né? A nota que você dá de 1 a 10. Eu espero que você ajude a divulgar isso aí. Passa isso para os amigos. Um presente, mandar esse link. E se ainda não recebe os áudios incríveis e gratuitos do Dr. Lair, mande um WhatsApp com a palavra "Eu quero" para o número DDD 35 988 26 1891. E receba conteúdo gratuitamente de um doutor que, sem dúvidas, é o melhor que tá tendo.